Oi, cachorras! Hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha gravidez aos 14 anos. Já tem um tempo que eu tô prometendo trazer esse vídeo aqui no canal pra vocês, só ando enrolando. E hoje, de sábado, eu estou aqui no hospital com o Mano Pi, ó. Ele tá aqui desenhando. Ontem, no caso, aconteceu que ele teve uma fratura na perna, teve que fazer cirurgia e a gente tá aqui. Eu nunca imaginaria estar fazendo esse vídeo aqui, nesse hospital, com o Mano Pi, onde tudo começou, né? Um hospital onde eu nasci, ele nasceu e ficou internado. Eu vou tentar não enrolar muito na história, contar todos os detalhes também para vocês conseguirem compreender melhor. Eita aí, moleque, lá vem a história. Vai ser até bom eu pegar esse momento para conversar com vocês, que vocês vão me conhecendo melhor. Eu sou a primeira filha, sou a primeira neta. Eu não conheci o meu pai. Ele foi morto na frente da minha mãe quando ela estava grávida de 2 meses. Isso é assunto para outro vídeo, mas enfim, é só para vocês entenderem o contexto, porque eu fui criada pela minha avó materna até os meus 10 anos de idade. Depois disso, eu fui morar com a minha mãe, porque ela resolveu ir para outra cidade. E o que que aconteceu, amigas? Quando eu fui morar com a minha mãe, eu já tinha 10 anos de idade. Uma criança de 10 anos de idade já entende, né? Já tem ali um discernimento. Eu sempre fui muito desenvolvida, né? Tanto fisicamente como mentalmente, eu me achava muito pra frente. Eu sempre mentia a minha idade, falava que eu tinha mais. A minha relação com a minha mãe não era boa, porque eu era uma criança. Eu era uma criança, tá? Eu tô falando de 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade. Eu era extremamente mal educada, eu era revoltada, eu era uma criança explosiva, muito estressada, eu gritava, eu xingava, eu queria bater. E todo mundo achava isso normal, porque nunca me levaram no médico, nunca sentaram pra conversar. Minto. Se eu falar que nunca sentaram pra conversar comigo, eu vou estar mentindo, porque Deus é tão bom na minha vida que ele colocou meu tio Hélio no meu caminho, que sempre foi um pai pra mim, mesmo não tendo o meu sangue. Ele sempre me tratou como uma filha, sempre sentou, conversou comigo. E isso foi muito importante no meu desenvolvimento e na pessoa que eu sou hoje. Naquela época, como eu posso dizer? Eu acredito que quando uma menina coloca na cabeça dela que ela não é mais criança, que ela já é independente, que ela é dona de si, não há conversa que encaixe na cabeça dela que ela é criança. Ainda mais quando a rotina dela não condiz com a rotina de uma criança. Eu não posso falar que eu criava meu irmão, não posso falar que eu cuidava da casa, porque se eu falar isso eu vou estar mentindo, amigas, porque eu malemar arrumava a casa pra minha mãe, porque igual eu falei pra vocês, a minha relação com a minha mãe era difícil, mas eu ficava cuidando do meu irmão, eu separava muitas brigas naquela época, minha briga com a minha mãe. Calma aí, rapidinho, só cortando aqui o vídeo, eu tô no hospital, então se vocês escutarem choro de crianças, por favor, não relevem, porque eu tô tentando falar o mais alto possível que eu consigo também, pra não gritar no hospital. Mas é porque tem criancinhas doentes aqui, então... Infância, ao todo, a minha e dos meus primos, que eu também não posso excluir eles, até a do meu irmão mesmo, foi uma infância muito traumática, gente. Eu vivia indo em viatura pra casa da minha mãe com meu padrasto, porque ela batia nele, era aquela briga. Meu avô, ele ficava batendo na porta da minha avó, bêbado, falando que ia bater na minha avó, e eu me escondia nos quartinhos que tinha na nossa casa, debaixo da cama, tinha que ligar pra polícia. Então, assim, como não fica a cabeça de uma criança que passa por uma infância toda traumática, porque a minha infância ela foi traumática, já pelo fato de não ter o meu pai, né? Tudo bem, é só pra vocês entenderem um pouco do contexto. Puxado já de uma curta infância, uma adultização. O que que acontecia? A minha mãe, ela era muito rígida. Ela me dava de tudo, isso eu não posso falar que não. Ela trabalhava muito, ela dava tudo do bom e do melhor, nas condições que ela conseguia para mim e pro meu irmão. Só que ela não me deixava sair, ela não me deixava brincar. Eu não podia ir no shopping, eu não podia ir pra casa de uma amiga, eu não podia ter vida de criança, porque criança não tem que ir pra baile. Criança tem que ir brincar, criança tem que ter horário pra entrar, horário pra sair, horário pra comer.
Eu acredito nisso. Pra falar que ela nunca deixou, ela deixou uma vez só. E eu acredito que essa privação, essa sufocação que ela fez em mim, fez eu ficar tão revoltada assim que eu tentava achar escapes. Eu cabulava na escola, eu falava que eu ia pra escola e não ia. Eu ia até a metade do caminho, voltava pra casa. Eu nunca fui uma menina de sair pra rua, de ir pra bailes, de ir pra baladas, de fugir de casa, nunca. E aí, o que aconteceu? A minha vida era literalmente escola, casa e mercado. Escola, casa e mercado. 2018 para 2019, eu acabei conhecendo um menino, né? Não vou citar nomes aqui porque não vem ao caso, mas eu conheci esse rapaz. Ele foi na minha casa, pediu pra minha mãe deixar a gente namorar. A questão, minha mãe nunca deixou eu sair, mas ela deixou eu namorar. Ela disse que foi por pressão da família, porque é melhor fazer comigo sabendo do que comigo, do que fazer escondido. Pois se ela tivesse proibido, eu não teria como ter feito escondido. Porque eu não saía de casa, gente, eu não fugia. O portão da casa da minha mãe é um portão de cadeia, literalmente, não tem nem espaço pra mim conseguir pular o portão. De 2019, se eu não me engano, eu perdi a minha virgindade com ele. Eu vou colocar uma coisa aqui pra vocês. A minha mãe, ela me levou no ginecologista. Como eu falei pra vocês, eu não tinha uma relação boa com a minha mãe, então ela me levou no ginecologista. Eu falei pra ela que eu não tinha perdido a minha virgindade ainda, eu não confiava, não me abria com ela. Eu perdi a virgindade com 13 anos de idade. Eu faço aniversário em junho, então tudo na minha vida é assim, é a metade com uma idade e a outra metade com outra. Se ia tomar um remédio, o Repopil, anticoncepcional, eu tinha 13 para 14, ele já tinha 18. Ele era 4 anos mais velho do que eu praticamente. E aí, o que acontecia? Quando a gente tinha relação, ele falava que o homem só ejaculava uma vez. Eu nunca usei preservativo com ele, eu nem sabia como que era uma camisinha. Então, assim, eu só fazia o que ele falava, porque na minha cabeça, se eu não fizesse, ele ia achar outra menina que fizesse, porque eu já não podia sair, era só dentro da minha casa. Esses detalhes, porque eu era uma criança, gente, eu era uma criança inocente, né, mas imatura. Em 2019 a gente começou a namorar em abril. Quando chegou dezembro, eu lembro desse dia, porque teve festa de confraternização na empresa da minha mãe. E aí ele foi na minha casa, a gente teve relações, a gente conversou, a gente ficou junto, tava tomando banho, ele tava sentado no sofá e ele olhou pra minha cara e falou assim: "Você tá grávida, não tá?" E eu tinha acabado de tomar banho na frente dele, ele viu que menstruada, na minha cabeça era menstruação, né, porque eu tava sangrando, e eu falei assim: "Tá louco? Oxe, menino, tá aqui menstruada." Aí ele: "Ah, verdade, né, grávida não menstrua." Pra vocês, eu era desinformada, a gente nunca usou preservativo. Se ele falou aquilo naquela época é porque ele já tinha alguma desconfiança, porque ele já tinha feito algo, né? Eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Porque eu tô grávida, será? Mas eu tô menstruando, mas eu não tô gorda. Comecei a pesquisar na internet. Apertava minha barriga, nada mexia, gente. Chegou o Natal, eu tirei uma foto com a minha mãe. Eu vou tentar achar essa foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu estava extremamente gorda. Depois do Natal, eu comecei a pensar: puta que pariu, eu tô grávida mesmo, porque eu sempre fui muito magrinha. Observação aqui, amigas, eu não tenho que falar nada da vida dos outros, a vida dos outros não me interessa, mas ele tava com outra menina e a outra menina estava grávida dele. E ele já sabia disso faz tempo, ele nunca chegou em mim pra comunicar isso, eu não sabia da existência dessa menina. Não sabia que essa menina tinha relação com ele, porque até mesmo ela era minha amiga. Só que assim, como eu já falei pra vocês, a vida dos outros não me interessa. Eu só tô colocando isso em questão porque faz parte da minha história também. Ele que caçou o motivo, na verdade, em dezembro, e aí a gente brigou e acabamos terminando. Mas mesmo assim eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando chegou a virada do ano, eu comecei a ver meus peitos. Eu nunca tive peito e eu comecei a reparar neles e eu apertei. E saiu o colostro. A maior burrice da minha vida que eu fiz foi mandar mensagem pra irmã dele, porque como eu falei pra vocês, ele já tava na cabeça de terminar comigo, de ir ficar com outra menina, acabou me bloqueando, não tinha mais contato com ele, e eu tava desesperada, porque eu falei: puta que pariu, eu tô grávida, minha mãe vai me matar, e agora? Não tinha como eu conversar com ele. Ela contou essa história da menina, porque saberam pela boca dela, falou um montão de merda. Uma coisa só que me marcou muito quando eu cheguei nela pra falar, ela falou exatamente com essas palavras: "Ah, Vitória,
Você sabe, né, que o fulano, ele não quer nada com nada. Diz ele que vai ficar com a outra. Mas você sabe, né, que filha é da mãe. Eu escutei isso, gente. Ficou aqui na minha cabeça até hoje. Filha da mãe. Ficou na minha cabeça. Só que isso tudo já era no começo de janeiro. Eu tava conversando com ele. Ele falou pra mim que ele iria comprar um remédio para mim. Falei assim, tá, compra aí que eu vou tomar. Porque na minha cabeça eu estava de 1 mês, 2 meses. Eu não tinha como estar de mais tempo, porque eu passei o ano todo menstruando e ele, como ele tinha relação comigo, ele tava de prova que eu passei o ano todo menstruando. Mas uma coisa que eu já não estava contando era que a minha mãe estava reparando em mim. Ela estava reparando no meu corpo. Lembra, eu tava arrumando a minha cômoda. Ela chegou em mim, abriu a minha cortina e falou assim, você tá grávida, fala a verdade. Eu já olhei assim pra ela e falei assim, não, mãe. Aí eu já não aguentei, comecei a chorar. Ela falou assim, liga pra ele agora. Aí ele desceu, falou que não, que ele ia assumir, que ele sabia o que ele tinha peito. No resumo, amigas, isso aconteceu em janeiro, a descoberta. Em janeiro a gente fez a descoberta, em fevereiro eu internei, porque eu tava com infecção de urina, querendo fazer o parto. E em fevereiro eu descobri que eu estava com 25 semanas, que é praticamente uns 5 meses. Tudo bem, como eu tinha falado pra vocês, a gente namorava desde 2019, começou a namorar em abril, no começo de abril. Quando eu contei pra ele que eu estava de 25 semanas, que eu já tinha descoberto o sexo, que era um menino, ele falou assim, nossa, mas como assim 25 semanas? Aí eu falei assim, 25 semanas, a gente não usou camisinha, eu não sabia que tava grávida, beleza. Uma coisa que é irrelevante, mas eu faço questão de vir aqui falar, porque se amanhã ou depois o meu filho vir assistir esse vídeo, ele vai saber que a mãe do genitor, naquela época, eu grávida, eu estava na UTI, ela mandou mensagem pra minha mãe, não teve nem a capacidade de ir no cara a cara, foi mandando mensagem mesmo, falando que o meu filho não era do genitor. E eu fui questionar o genitor, porque isso nunca saiu da boca dele, ao menos pra mim e pra minha família. Diz ele que brigou, que discutiu com a mãe dele, enfim. É uma pessoa suja que não tem como acreditar em nada que fala, é uma pessoa extremamente mentirosa. Depois disso, eu voltei pra casa, fui pra escola normalmente, ia andando, voltava andando, meus amigos da escola ficavam cantando pra minha barriga, passavam a mão na minha barriga, eu comia milhões de pão de queijo, foi assim, as pessoas que eu menos esperava que me acolhessem na escola foram os que me acolheram. E eu sou muito grata, por mais que a gente não tenha contato hoje, eu sou muito grata a vocês. Eu espero que vocês saibam disso de alguma maneira, né? Eu sou muito grata. Queria muito ter a nossa amizade até hoje, mas a gente sabe, né? A gente cresce, vira adulto, enfim. Quando chegou no dia 4 de março, era numa quarta-feira, eu estava assim, ó. Eu estava assim, no meu quarto. Sabe o que eu tava fazendo? Planejando meu chá de bebê. Eu com 14 anos, tava feliz, já tinha aceitado que era um menino, era o meu sonho. Eu fui levantar pra mostrar pra minha mãe, porque ela tava de férias do serviço. A minha bolsa fez ó, minha bolsa estourou, já foi aquele desespero. Minha mãe foi chamar meu avô, a gente foi pro hospital. E no dia 5 de março de 2020, o Pietro nasceu prematuro de 29 semanas. 29 semanas, caminhando pra 30, por aí. Vou deixar fotos pra vocês aqui ver, ó. Deixar várias fotinhas da UTI, de quando ele nasceu. Mas eu já era apaixonada nele. O nome que eu queria dar era Paulo Roberto, por conta do meu pai. Ainda bem que eu não coloquei. E quando eu fui internar no hospital pra ganhar ele, os médicos falavam, aqui nesse hospital, falavam que meu filho não ia sobreviver porque eu não tinha pré-natal, que eu era adolescente, porque não tinha incubadora. E eu tinha feito uma promessa, eu falei assim, Deus, se o meu filho nascer com vida, eu coloco um nome bíblico nele. Eu falei, um nome bíblico, qualquer nome. E aí eu escolhi o Gabriel. Escolhi o nome Gabriel e coloquei Pietro, porque eu não fui pela boniteza, eu fui pelo significado. E o significado do nome dele é ele, amigas. Eu não me lembro
certo quando que começou a pandemia, mas se eu não me engano, lá por volta do dia 22, 24 começou a pandemia. Eu não tive resguardo quando eu ganhei o Pietro, eu não tive resguardo. Eu saía da minha casa às 6 horas da manhã, eu voltava, era 6, 7 horas da noite. Eu saía andando da minha casa e até o hospital. Todos os dias eu passava o dia todo no hospital, porque até o dia 24 a gente poderia ter 2 visitas no dia. E eu ficava ansiosa, eu queria ver meu filho. Eu não peguei o meu filho quando ele nasceu. Eu demorei, eu acho que um mês pra pegar o Pietro no colo. Hoje, vocês estão me vendo, eu tenho 20 anos de idade. Eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou empreendedora. Sou mãe de 2 crianças, né? Tenho a minha casa. Mas eu hoje, olhando pra trás, eu vejo que faltou na minha vida foi acolhimento. Foi alguém me olhar e falar assim, você é uma criança. Você é uma criança, calma. Porque não é fácil. Não é fácil você ser mãe de UTI, não é fácil você ver seu primeiro filho cheio de fio saindo dele, com risco de morte. Passar por tudo isso sozinha, amigas, porque quando o Pietro nasceu, o genitor dele nunca veio ver ele no hospital. Pra falar que nunca veio, ele tentou vir uma vez, só que ele se atrasou, porque eu tinha horário certo pra sair de casa. Ele se atrasou, eu já tava na metade da rua, ele chamou no meu portão, eu cheguei a ver, só que eu não voltei, porque a minha prioridade sempre foi meu filho, desde sempre, Vitória. O Pietro, ele ficou internado 59 dias. A vizinha, a Esther, ela, não sei como, ela ficou sabendo que eu tinha engravidado. Ela, na época, como eu falei pra vocês, começou a pandemia do Covid. Então, ela não tava trabalhando, ela tinha um cartão, um bilhete único. E ela me deu pra mim subir e descer, né? Quando eram os dias de visita, porque nessa altura do campeonato já tinha reduzido para 3 visitas na semana. O resto dos dias a gente tinha que ficar ligando. Eu nunca tive a oportunidade de falar com essa minha vizinha e falar assim, ó, muito obrigada, mas eu tô agora falando aqui, muito obrigada, eu te agradeci de coração, porque uma coisa que eu nunca esperaria de um vizinho, pessoa desconhecida de fora, porque ninguém da minha família, nenhuma tia, nenhum tio olhou pra minha cara e falou assim, toma R$5 pra você pegar um ônibus. Ninguém. Naquela época não era nem R$5 a passagem, era uns R$4,50, R$4,40. Quando ele recebeu alta, eu fiquei sabendo de manhã, só que eu era de menor, então eu precisava de alguém de maior pra vir comigo, de preferência a minha mãe. Só que a minha mãe, ela tava trabalhando e ela não quis vir, ela queria que eu esperasse até as 5 horas da tarde pra trazer o Pietro pra casa. Mas, imagina você, uma criança de 14 anos, é o seu primeiro filho, você pegou seu filho uma vez na vida no colo. Eu tava assim, gente, todo arrumado, berço arrumado, tudo arrumado, a bolsa dele já tava arrumada. Eu queria trazer meu filho pra casa. Então eu chamei minha tia, eu não sabia nem colocar uma fralda nessa criança aqui, ó. Sua mãe não sabia colocar nenhuma fralda em você, Pietro. Sua mãe se tremia todinha pra colocar a fralda. Eu lembro que o Pietro, ele era tão pequenininho, você era tão pequeno, Pietro, que sua mãe não conseguia colocar nem a roupinha em você. E a minha tia vendo assim, do vidro, minha tia Mitty, ela... Ai, gente, não sei nem porque eu tô chorando, ai. Minha tia Mitty também, minha tia Mitty e o meu tio Hélio. O meu tio Hélio, ele era casado com a minha tia Mitty, eles me ajudaram muito. E a minha maternidade com o Pietro, com 14 anos, foi literalmente se vira. Foi tipo, você fez, você pariu, se vira. Não tô reclamando nunca, gente, não tô reclamando. Eu sou muito grata à minha mãe, principalmente, sou grata a todos eles. Por mais que a minha relação com a minha mãe naquela época não era boa, eu agradeço imensamente, porque meu filho tá aqui vivo hoje graças a ela, porque ela teve que trabalhar, teve que aguentar humilhações num serviço horrível, sustentar a gente. Ontem meu celular tinha desligado, como já tava tarde, eu decidi dormir. Agora é sério, sem desculpinha, eu vou trazer uma série de vídeos aqui pro canal, contando a minha história pra vocês, como eu já contei, como foi a descoberta do Mano Pi. Eu vou contar como foi um pouco da minha adolescência, sendo mãe, a escola. Aqui nos comentários sugestões dos próximos vídeos que vocês querem que eu grave. E é isso, amigas.
Um beijo e Tchau, até amanhã.